Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro desta série de vídeos sobre a obra De Quive de Thomas Hobbes, no qual nós encerraremos os nossos comentários a algumas passagens selecionadas do prefácio. No último vídeo eu falei sobre a suposta teoria de Hobbes a respeito do ser humano ser mau por natureza, uma visão bastante difundida de Hobbes, mas que nós vimos não ser aceita de modo algum pelo próprio Hobbes. Então, depois de falarmos sobre a natureza humana, nós vamos falar um pouquinho sobre o estado de natureza. Nós temos aqui ainda na página 11 da edição de Cambridge da obra De Quive que o estado de natureza é simplesmente a condição do homem fora da sociedade civil. Ora, isso é bastante importante porque, como a gente costuma dizer repetidas vezes quando falamos sobre autores contratualistas da modernidade, costuma ser o caso de que eles entendem o estado de natureza não como uma condição primitiva do homem, né? Um momento histórico específico antes da existência do surgimento da sociedade civil. O estado de natureza é simplesmente um experimento de pensamento, quer dizer, um exercício de imaginação em que nós consideramos como seriam as coisas se não existisse a condição civil. Então imagine nos dias de hoje, imagine quem nós somos hoje e por algum motivo qualquer a nossa sociedade se desestrutura. As estruturas de poder acabam se desmantelando e não surge uma outra estrutura imediatamente para substituí-la. Como seriam as coisas, né? Pense, por exemplo, se houvesse um apocalipse zumbi, né, como em The Walking Dead. É um motivo ali, os zumbis, eles são simplesmente o fator que desestabiliza a sociedade, que gera uma situação de escassez extrema também, inclusive, mas acima de tudo eles são o fator que derruba a organização da autoridade política na sociedade. Então, naquele momento, naquela situação, nós podemos considerar que eles estão em estado de natureza, ainda que sejam pessoas que tenham sido educadas na civilização. Então, isso serve justamente para a gente pensar o que no nosso comportamento se deve ao Estado, à existência de leis, a todo o nosso ordenamento jurídico e o que de fato pode ser mantido, pode ser resguardado sem a existência desse ordenamento jurídico, sem a existência de um poder central, né? Será que a nossa civilização ela não depende dessa estrutura de poder? Será que ela já foi internalizada a tal ponto de que mesmo sem um governo nós continuaríamos praticando certas regras de justiça, por exemplo? Então, obras de ficção desse tipo costumam justamente explorar essa ideia, né? Como é que os seres humanos se comportariam se eles estivessem em uma situação em que todo o aparato externo que sustenta regras de justiça tivesse ruído, né? Será que nós conseguiríamos nos portar ainda da mesma maneira? O Hobbes, notoriamente, acredita não ser o caso. Hobbes diz aqui que nós teríamos uma guerra de todos contra todos. Nessa guerra, ele diz que todos têm direito a todas as coisas. E isso é um ponto fundamental da teoria hobbesiana, né? O que é direito, inclusive, para Hobbes? Direito aqui para Hobbes nunca implica em uma obrigação que você possa opor a outra pessoa. Então, nós estamos acostumados hoje em dia a pensar o direito como a contraparte de uma obrigação. Se eu tenho direito a esta caneca, isso significa que se alguém mais quiser beber dessa caneca, tem que pedir a minha autorização. Quer dizer, se eu não autorizo, a pessoa está obrigada a se abster do uso da caneca. Então, ao meu direito, corresponde nesta pessoa, no caso em qualquer outra pessoa, uma obrigação, tá? Não é assim que Hobbes pensa e isso é fundamental para a compreensão do pensamento dele. Inclusive,
quando eu estava ainda introduzindo o curso, muitas vezes eu falei em direito natural no sentido em que nós entendemos esse termo hoje, leis de natureza ou direito natural. Tecnicamente, isso não é apropriado quando nós mergulhamos realmente no sentido dos termos em Hobbes, ok? Direito natural para Hobbes não tem nada a ver com lei, justamente porque não tem nada a ver com obrigação. Para Hobbes, direito e lei são termos antagônicos nesse sentido. Quando você tem um direito é porque não há lei que te restrinja. O direito significa a ausência de uma obrigação, significa uma licença, significa uma liberdade. Essa é a melhor palavra, ok? Direito natural em Hobbes é sinônimo de liberdade natural. Então, dizer que todos têm direito a todas as coisas nada mais significa do que dizer que todos temos a liberdade de usarmos o que bem entendermos. Ninguém tem obrigação de se abster do uso de nada, né? Então, eu tenho o direito de usar essa caneca, ok? Só que você também tem esse direito. Não importa se ela está nas minhas mãos ou se ela não está. Veja que quando ele diz direito a tudo, a todas as coisas, ele está pensando também na minha mão. Então não sou só eu que tenho direito à minha mão. Você também tem direito à minha mão, assim como eu tenho direito à sua. O estado de natureza consiste nessa liberdade universal, absoluta e restrita. E é esse o motivo da guerra de todos contra todos. Não é uma suposta maldade inerente à natureza humana. O que faz com que estejamos em guerra de todos contra todos significa justamente que nenhum de nós tem o dever de se abster do que quer que seja, mesmo dos corpos uns dos outros. Portanto, qualquer forma de propriedade privada para Hobbes só será instituída depois da condição civil. No estado de natureza, nem sequer os nossos corpos são nossa propriedade. Compare com Locke, um justnaturalista, né? Locke justamente acredita que nós nascemos com um direito natural ao nosso próprio corpo, à nossa própria pessoa. E depois, inclusive, nós podemos, segundo Locke, adquirir propriedade dentro do estado de natureza, antes da Constituição Civil, justamente porque nós podemos misturar o nosso trabalho, que é a nossa propriedade natural, às coisas diferentes do nosso corpo, às coisas que não fazem parte de nós. Então aqui nós temos duas visões completamente antagonistas. Você pode compreender Hobbes justamente pensando que ele está negando essa posição lockeana, essa posição justnaturalista. Portanto, eu repito e enfatizo, em Hobbes, direito natural, liberdade, sem obrigação e sem leis restringindo esse direito. E aí ele segue a passagem dizendo que, por necessidade de sua natureza, todos os homens querem sair desse estado miserável, assim que reconhecem sua miséria. Inclusive, aqui vocês estão vendo que nesse slide há algumas as sentenças estão todas, no caso, em português, tá? Mas não são uma tradução literal, tá? Eu só fiz uma paráfrase do que Hobbes está dizendo nessa passagem. Então, por necessidade de sua natureza, todos os homens querem sair desse estado miserável, assim que reconhecem sua miséria. Por que necessidade de sua natureza? Qual é a necessidade? Sobreviver. Com a guerra de todos contra todos, que decorre dessa liberdade irrestrita, a sua sobrevivência está ameaçada. Por isso, a partir do momento que você tem a racionalidade para reconhecer a miséria do estado de natureza, você quer sair desse estado de natureza, né? Só um ponto fora da curva seria o sujeito suicida que gosta do estado de natureza porque ele está buscando a autodestruição, né? Esse sujeito, para Hobbes, seria um doente, alguma coisa assim. Então, eles só podem fazer isso
por meio, aqui vem um ponto também chave da palavra, desculpa, um ponto chave da teoria hobbesiana, a palavra meio é importante aqui, por meio de acordos para abandonarem seu direito a todas as coisas. Então essa sentença é fundamental. Primeiro, como é que nós saímos desse estado miserável que é o estado de natureza? Qual é o meio? São os acordos. O que nós fazemos nos acordos? Nós abrimos mão dessa liberdade restrita. Então, acho que isso aqui sintetiza muito da teoria hobbesiana. O próximo slide diz justamente que acordos válidos são acordos que transferem direitos de um para outro. Então agora você já sabe, transferir um direito significa abrir mão de uma liberdade para outra pessoa, né? Quer dizer, eu não vou mais resistir caso você faça uso da sua liberdade, né? Num determinado ponto. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha adquirido, digamos assim, por meio de um acordo com você, o direito sobre essa caneca. A rigor, eu nunca adquiro o direito, porque eu já tinha direito à caneca. Então essa já seria uma forma hobbesianamente equivocada de eu me manifestar, dizer que eu adquiro o direito à caneca por meio de um acordo com você. Porque eu sempre tive direito a essa caneca, eu sempre tive a liberdade de usá-la. O que aconteceu nesse acordo, então? Você é que deixou o seu direito para mim. Você transferiu para mim essa liberdade. Então, quer dizer, você é que não vai mais usar o seu direito, o direito que você tinha de nascimento, de fazer uso dessa caneca. Doravante, só eu conservo esse direito e você não pode mais, então, fazer oposição, opor resistência ao meu uso da caneca. No estado de natureza, eu repito, todos nós poderíamos resistir a qualquer uso que qualquer pessoa quisesse fazer de qualquer objeto, porque todos nós tínhamos direito a todos os objetos. Por meio de acordos é que nós vamos fazer transferência desses direitos de um para o outro. Hobbes pergunta: quais direitos precisam necessariamente ser cedidos para o estabelecimento da paz e para quem? Porque uma coisa que também é fundamental aqui é o seguinte: enquanto houver estado de natureza, nós não vamos fazer esse acordo em que você transfere seus direitos sobre uma caneca para mim, por exemplo. Esse tipo de acordo não será válido. Por que ele não será válido? Porque perante as regras da razão estratégica, eu não tenho uma boa razão para respeitá-lo. A partir do momento que eu tenho uma oportunidade de fazer uso da caneca, e isso é o melhor para a minha sobrevivência, não importa um acordo que eu tenha feito com você, são meras palavras, né? O que eu devo fazer para a minha sobrevivência é violar esse acordo. Então, que diabo de acordo que nós vamos fazer para acabar com o estado de natureza, se no estado de natureza eu tenho um incentivo racional para violar os meus acordos, né? Ora, é isso mesmo que a filosofia de Hobbes foi feita para responder, né? Nós sabemos, aí dando um spoiler do que está por vir, nós sabemos, né, como Hobbes é um filósofo tão conhecido, nós já podemos antecipar essas cenas dos últimos capítulos. O que o Hobbes dirá é que nós precisamos fazer um acordo entre todos nós, transferindo essa liberdade, parte ao menos dessa liberdade restrita que nós temos no estado de natureza, para a constituição de um super-homem artificial, que é o Leviatã. E esse Leviatã, então, é que passará a ser o juiz daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, nós podemos dizer que o grande direito do qual nós abrimos mão quando nós saímos do estado de natureza é o direito de julgarmos por nós mesmos o que é necessário, o que deve ser feito para a nossa própria sobrevivência. A partir desse momento, quem julgará sobre isso é um terceiro para nós todos, que é esse Leviatã.
Eu prometo a você que eu o obedecerei e você promete a mim a mesma coisa. E nós dois fazemos essa promessa sob a condição de que o outro mantenha a sua palavra e siga obedecendo. E o que faz com que nós sigamos obedecendo? Justamente o fato de que nós vamos dar uma espada para esse Leviatã, para que ele nos force a continuar obedecendo. Então será criada uma situação coercitiva que muda os termos da razão estratégica e resolve o problema que nós vivíamos no estado de natureza. A partir de agora, nunca será um bom negócio violar um acordo, porque o Leviatã sempre terá uma punição maior do que o benefício que eu extrairia da violação desse acordo. Então, é o fato de eu dar uma espada para o Leviatã que faz com que, a partir de agora, seja racional obedecê-lo, justamente porque eu sei que você o obedecerá. Então, eu abandono finalmente aquela lógica da antecipação. Lembra o que eu mencionei anteriormente no curso, de que o grande problema aqui era o fato de que eu tinha que antecipar o seu ataque, fazendo um ataque preventivo, né? A melhor defesa seria o ataque. Isso deixa de ser assim, essa lógica não existe mais, porque agora eu tenho o Leviatã para me certificar de que você não me atacará. Então, a partir de agora, se eu te ataco, é pura maldade, é puro desvio dos meus deveres, porque a partir de agora, as leis de natureza que me obrigam a buscar a paz, como nós veremos ao longo da obra, elas são protegidas pelo Leviatã. Então, isso é um grande resumo da ópera, é claro, né? A partir dessa passagem, só para dar mais contexto. Nós veremos isso com mais calma ao longo do curso. Por fim, ele fala sobre leis de natureza, né? Quais são os ditados da razão que podem propriamente ser chamados de leis de natureza. Então, eu já dei aqui um spoiler grande, né? Eu já disse que a principal lei de natureza, derivada da lei que nos impele a buscar a nossa sobrevivência, é a lei que nos diz para buscar a paz e buscar ajuda para a guerra sempre que não possamos alcançar a paz. Mas isso não é um assunto ainda para o prefácio. No prefácio, ele não está antecipando conteúdos das leis de natureza. O que ele diz de importante aqui é que leis de natureza são os ditados da razão. De que razão? Da razão estratégica. Né? Então, é a mesma coisa falar em leis de natureza e em certas regras de razão estratégica. Olha, agora a gente encerra por hoje só elencando os objetivos do Hobbes no declive. Primeiro, não decidir sobre a justiça de ações particulares, mas deixar isso para ser determinado pelas leis. Né? Então, o Hobbes está aqui fazendo uma distinção entre aquilo que cabe à filosofia e aquilo que cabe a uma jurisprudência, aquilo que cabe a uma doutrina do direito de cada nação, digamos assim, tá? Uma teoria particular do direito. Hobbes não está fazendo teoria particular do direito. Ele não está falando de conteúdos de leis e ele acha que a justiça ou injustiça de ações particulares, nós vimos isso no primeiro episódio da série, né? A justiça e a injustiça de ações particulares depende do conteúdo de leis positivas. Então, isso não é estabelecido pela filosofia. A filosofia apenas discute esse arcabouço teórico todo, né, que nos explica qual é a estrutura da justiça, qual é o conceito geral de justiça, tá? Então, segundo ponto, não dizer coisa alguma sobre as leis de qualquer sociedade particular. Justamente como eu falava, né, dizer o que é lei, em vez de dizer quais são as leis, tá? Então, ele tem uma pretensão de uma filosofia geral do direito. Uma filosofia que nos diga em geral qual a natureza da lei. Terceiro, não dar a impressão de que os cidadãos devam menos obediência a uma aristocracia ou democracia do que devem a uma monarquia. Isso ele afirma porque Hobbes é bem conhecido como um entusiasta da monarquia. Para Hobbes, o melhor governo é o governo monárquico.
mas ele não quer sugerir ao seu leitor que, se o seu leitor não vive sob uma monarquia, então esse leitor tem o direito de rebelião. Não é esse o intuito de Hobbes. Não argumentar de modo algum sobre as doutrinas dos teólogos, exceto sobre o que prejudica a obediência dos cidadãos e enfraquece o estado da sociedade, né? Então, para Hobbes, nesta obra, cabe ao soberano determinar, por exemplo, como as escrituras devem ser interpretadas, mas só na medida em que uma outra interpretação das escrituras sagradas poderiam induzir uma rebelião, poderiam enfraquecer o Estado, enfraquecer o espírito de obediência ao Estado. Então, aqui o objetivo é sempre, para conservar a paz, fortalecer a obediência ao Estado. Quinto ponto, aqui é um ponto mais interessante e um pouco diferente dos demais, né? Não se apressar para publicar coisa alguma que não deva ser publicada. Hoje em dia, na era do látis, na era da produtividade, né? Todo mundo precisa desengavetar tudo que tem até um pouco às pressas e publicar trabalhos que de repente não estejam tão refletidos, tão amadurecidos, porque nós somos cobrados por isso, né? Não se dá muita importância hoje em dia, por exemplo, a isso que eu estou tentando fazer. Dar uma aula, divulgar um conhecimento, disseminar um conhecimento, educar um aluno da forma como lhe é possível, não é tão valorizado como a publicação. Então, como as pessoas precisam publicar muito, nem sempre haverá a devida qualidade em cada uma dessas publicações. E o Hobbes está dizendo que ele não quer jogar esse jogo, né? O Hobbes, hoje em dia, provavelmente não seria, então, um bolsista de produtividade. Não se apressar para publicar coisa alguma que não deva ser publicada. Fica aí, então, um conselho de Hobbes para os futuros pesquisadores, e eu me despeço por aqui. Um abraço, obrigada por ter assistido e até a próxima.